Temperança. Capítulo 62. Em Sydney, Austrália, 1893. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será também no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Lucas 17, versos 26 a 30. Ora, sabemos que a intemperança se encontra por toda parte em nosso mundo. Não há pecado em comer e beber para manter-nos fisicamente, e em fazer aquilo que é para nosso bem espiritual. Mas, quando perdemos de nossos cálculos a eternidade, e levamos essas coisas necessárias ao excesso, então entra o pecado. Vemos por toda parte tal crime, tal iniquidade. Não é tempo de começarmos a considerar quanto a nós mesmos. Temos almas a salvar ou a perder. Deus criou nossos primeiros pais e colocou-os no paraíso. Ele fez apenas uma restrição. Do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Eles perderiam a vida, se não obedecessem à restrição. Satanás é representado pela serpente. O tentador está em toda parte, de todo lado, e quando Deus diz não, qual é o resultado? Em muitos casos, em lugar de obedecer à voz da advertência, escutam a do tentador. E em vez de todas as atrações que Satanás apresenta, elas encerram infortúnio e miséria. Adão e Eva haviam recebido tudo quanto requeriam suas necessidades, mas ouviram ao tentador e desobedeceram a Deus. Quando Deus veio inquirir de Adão, ele lançou a culpa sobre Eva. Deus disse: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O inimigo não vos pode tocar a menos que lhe o permitais. Mas aqui está a inimizade que Deus pôs contra a serpente. Não há inimizade entre os homens maus e os anjos, mas há inimizade entre os que servem ao Senhor e as hostes das trevas. Uma questão tremendamente importante. A questão da temperança é de tremenda importância para cada um de nós. É de vasto alcance. Falei 21 vezes sucessivas sobre esse tema, e apenas o toquei. Aqui, porém, devemos tratar apenas de algumas ideias. Quando este primeiro sermão evangélico foi proferido no Éden pelo próprio Deus, foi como uma estrela de esperança para iluminar o negro futuro, desolador. O par no Éden não devia ser deixado a uma ruína sem esperança. Quando Cristo veio a nosso mundo como uma criancinha em Belém, os anjos cantaram: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Satanás com toda a sua sinagoga, pois Satanás professa ser religioso, determinaram que Cristo não devia executar os conselhos do céu. Depois de Cristo ser batizado, curvou-se nas margens do Jordão, e nunca dantes ouvira o céu tal oração como a que saiu de seus lábios divinos. Cristo tomou sobre si nossa natureza. A glória de Deus, em forma de uma pomba de ouro polido, pousou por sobre ele e, da infinita glória, foram ouvidas estas palavras: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A raça humana acha-se circundada pelo braço humano de Cristo, ao passo que com o braço divino ele segura o trono do infinito. A oração de Cristo fendeu as trevas e penetrou aonde está Deus. Isto quer dizer, para cada um de nós, que o céu se nos acha aberto. Quer dizer que as portas estão abertas de par em par,
que a glória é comunicada ao Filho de Deus e a todos quantos creem em seu nome. Nossa petição será ouvida no céu, assim como Deus respondeu à petição de nosso penhor, nosso substituto, o Filho do infinito Deus. Cristo experimentou as 3 principais tentações. Cristo entrou no deserto com o Espírito de Deus sobre si, para ser tentado pelo diabo. O inimigo devia tentar o Filho de Deus. Cristo foi tentado com as 3 principais tentações com que o homem é assediado. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, sendo 40 dias tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e, terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Ali estava o Filho do infinito Deus, e Satanás veio a ele como um anjo de luz. Aí tentou-o no ponto do apetite. Cristo estava faminto e em necessidade de alimento. Por que não operou ele este milagre? Isto não estava no plano de Deus, pois Cristo não devia operar nenhum milagre em seu próprio benefício. Em que posição se achava ele? Estava passando pelo terreno em que Adão caiu. Adão tinha tudo que sua necessidade exigia. Terrível era a fome de Cristo, e tudo de que precisava era alimento. O diabo foi derrotado nesta tentação. Então o diabo o transportou à cidade santa, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra. Porque deixou ele fora a outra parte, que diz: Para te guardarem em todos os teus caminhos. Enquanto Cristo estivesse nos caminhos de Deus, mal algum poderia sobrevir-lhe. Jesus disse a respeito de Satanás: E ele nada tem em mim. Esta tentação de Satanás a Cristo foi uma ousadia. Disse Satanás: Se tu és o Filho de Deus, que se haveria ganho se Cristo fizesse como Satanás lhe pedia? Nada. Cristo enfrenta-o com está escrito. Satanás viu que nada podia fazer aí. Agora ele o tenta em outro ponto. Faz passar diante dele o mundo todo em sua grandeza, e Satanás quer que Cristo se curve diante dele. Satanás tinha poder sobre toda a família humana. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. A divindade irradiou através da humanidade, e Cristo disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Satanás deixou o terreno como inimigo vencido. Nosso Salvador atravessou o campo e saiu vitorioso. Estava desfalecendo no campo de batalha. Não havia um seio em que reclinasse a cabeça, nem mão a lhe passar na fronte. Anjos vieram e o serviram. Auxílio assim podemos nós reclamar. Cristo viu que era impossível o homem vencer em seu próprio benefício. Veio para trazer-lhe força moral. Isto é nossa única esperança. Vitória por meio de Cristo. Vemos a importância de vencer o apetite. Cristo venceu, e podemos obter vitória como ele o fez. Ele passou pelo campo, e há vitória para o homem. Que fez ele pela família humana? Elevou o homem na escala do valor moral. Podemos tornar-nos vitoriosos por meio de nossa suficiência. Em Cristo, há esperança para o mais desesperançado. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas. Nesse caso também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Vinde então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata,
eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aí temos as ricas promessas de Deus. Para que veio Cristo aqui? Para representar o Pai. Que coração de amor e simpatia! Veio para trazer vida eterna, quebrar toda a cadeia. Quando Deus deu seu Filho, deu o céu inteiro. Não podia dar mais. O valor de uma alma. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos. Ele é a única pessoa que tinha poder para fazer isto. Aqui foi pago o grande preço pelas almas imersas no pecado. O homem deve ser de valor. Cristo o valoriza. Tomando a natureza humana, Cristo mostra que dá valor a cada alma. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eis o valor que Deus dá ao homem, e diz ainda: farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Deus, porém, não faz nada sem a cooperação do instrumento humano. Obscurecido pela intemperança. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho nem bebida forte tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, e para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. A mente de Nadab e Abiú estava obscurecida por causa da intemperança, e em lugar de tomar o fogo que Deus lhes havia ordenado, tomaram fogo comum, e Deus destruiu-os. Houvessem eles se conservado livres de vinho, e haveriam distinguido a diferença entre o sagrado e o profano. Foram, porém, diretamente em contrário ao mandado de Deus. Causa de acidentes. Lemos de desastres em vapores, e acidentes em estradas de ferro. E qual é a causa? Em muitos casos, alguém tinha mente obscurecida por bebida intoxicante. Não sentiu o peso da responsabilidade que sobre ele repousava. Muitas vidas se têm perdido porque alguém se embriagou. Assim vidas serão debitadas ao homem que pôs a garrafa nos lábios de seu próximo. Nos tempos antigos, quando um homem possuía um animal bravo, pagava por ele. Diz, Êxodo 21, versos 28 e 29. E se algum boi escornear homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso, e não guardou, matando o homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Ora, queremos levar esse princípio diretamente àqueles que preparam um mortal veneno. Eis a lei que o Deus do céu deu para regular o que fazer com animais escorneadores. Cristo está procurando salvar, e Satanás destruir. Peço-vos, a vós que tendes faculdades de raciocínio, que penseis nessas coisas. O homem que se acha intoxicado, está privado da razão. Satanás penetra e toma posse dele e o imbui de seu espírito, e seu primeiro desejo é ferir e matar alguns de seus queridos. E todavia os homens permitem que essa coisa maldita prossiga, o que rebaixa os homens mais que os animais. Que obteve o ébrio?
coisa alguma senão um cérebro humano enlouquecido. E aqui as leis são tais que a tentação se encontra sempre diante deles. Aquele vendedor de bebidas terá de responder por todos os pecados do ébrio, e este terá de dar contas de seus atos. Sua única esperança é lançar sua alma sobre o Salvador crucificado e ressuscitado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que diz Cristo? Vós sois colaboradores de Deus. Cristo veio para devolver ao homem poder moral. Aqui, vemos as paixões humanas destruindo os seres humanos. Ali, está nossa juventude sendo tentada. A mente de muitos está sendo absorvida com jogos e corridas de cavalos. Que Deus nos ajude a despertar. Os que se acham nos conselhos legislativos não devem beber vinho nem bebida forte. Necessitam de cérebros claros para que possam ter razão penetrante e bem definida. O destino da vida humana está em seu poder, se este ou aquele homem terá a pena de morte, ou receberá outra punição. Ouvimos falar de uma bebedeira nas cortes de justiça. Tiveram eles um cérebro claro e vistas voltadas unicamente para a glória de Deus? A natureza é deformada no homem. Cristo veio para elevar. Não toques, não proves, devia ser a vossa divisa. Deveis ser temperantes no comer. A bebida, porém, deixai-a em paz. Não toqueis nela. Não pode haver temperança em seu uso. Satanás arrasaria a família humana. Cristo veio redimir, elevar o homem, pois tomou sobre si a nossa natureza. Começar com as crianças. Pais, deveis despertar ao dever a vós dado por Deus. Ensinai a obediência a vossos filhos. Muitos perderam o respeito pelo pai e a mãe. Eles terão por seu Pai Celestial tanto respeito quanto por seus próprios pais. Ensinai vossos filhos. Dai-lhes lições quando criancinhas em vossos braços. Ao fazerdes isto, anjos se acharão ao vosso redor. Quando aquelas fatigadas mães não sabiam que fazer com seus filhos, pensaram que os deviam levar a Jesus. E ao começar uma mãe, e dizer a outra: quero que Jesus abençoe meus filhos, então outra se lhe juntava, e ainda outra, e assim por diante, até que um pequeno grupo foi ter com Jesus com suas crianças. Ao chegarem onde estava Jesus, ele percebeu o ruído. Sabia quando haviam saído. Jesus Cristo simpatizou com essas mães. Ao levarem elas seus pequeninos a Jesus, ele disse: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Pais, lançai mão do oferecimento. As portas se acham abertas de par em par. O tom de voz que empregais é um meio de educar vossos filhos. Ninguém jamais conhece todas as dificuldades ocasionadas pelas pequeninas mãos. Mães, existe alguém que sabe tudo, isto é, o Deus do céu. Todo dia que cumpris vossos deveres, mães, são escritas ao lado de vossos nomes as palavras vencedora por Cristo Jesus. Que barreiras ireis edificar contra a alma desses filhos? Não os ameaceis com a ira de Deus se erram, mas levai-os a Cristo em oração. Fazei vosso lar o mais atrativo possível. Afastai as cortinas, e deixai o sol, o médico celeste, aí penetrar. Quereis paz e quietação em vosso lar. Quereis que vossos filhos tenham um belo caráter. Fazei tão aprazível o vosso lar, que eles não queiram ir aos bares. Mostrai-lhes as flores e as folhas das árvores. Dizei-lhes que Deus fez cada haste de relva, e deu às flores seu lindo colorido. Dizei-lhes que aí está a expressão do amor de Deus por vós, que isto é a voz dele a dizer-vos que vos ama. Lares como o de Abraão. Quereis que vosso lar seja semelhante ao de Abraão. Ele ordenou sua casa depois dele. Ele os ensinou a obedecer aos mandamentos de Deus. Estas são as lições, mães, que deveis ensinar pacientemente a vossos filhos.
Não vos podeis permitir gastar tempo estudando as modas do momento. Ensinai-lhes que são propriedade de Cristo. Estamos hoje formando caracteres. Rapazes, moças, estáis determinando hoje o vosso futuro. Deixai entrar Cristo. Ele vos guardará das tentações. O fumo está minando a estrutura de muitos. Está penetrando nos fluidos e nos sólidos do corpo. Temos conhecido adeptos do fumo curados desse hábito repelente. Meu marido e eu fundamos um instituto de saúde na América. O testemunho dos que tratavam dos doentes do fumo era alarmante. Eles falaram das alarmantes exalações nos banhos e nos tratamentos com lençóis. Esses doentes, porém, foram trazidos para uma rocha sólida. Temos visto recuperados muitos que diziam não poder vencer. Maioria com Deus. Ninguém pode ser inscrito nos livros do céu sendo um ébrio. Resisti como homem à tentação. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré podeis lançar mão do poder divino. Cristo operará em favor de cada um de vós. É criado o forte desejo do fumo, o qual não tem nenhum fundamento na natureza. Não obstante podeis ganhar a vitória. A maldição de Deus está sobre os que passam o copo aos lábios de seu próximo. Dizeis que estáis em minoria. Não é Deus a maioria? Se nos encontramos de seu lado, daquele que fez os céus e a terra, não estamos ao lado da maioria? Temos ao nosso lado anjos magníficos em poder. Fora com as modas deste século degenerado. Irmãs e mães, estáis abusando do corpo que Deus vos deu. Que significa, jovens senhoras, esse apertar a cintura, que não dá a vossos pulmões, fígado e órgãos vitais a capacidade que lhes é devida? Vossa futura posteridade testificará contra vós. Como poderia eu falar como tenho feito, se me cingisse como algumas de vós fazeis? Vedes, coisa alguma está comprimindo esses órgãos vitais. Vemos às vezes mulheres que têm algum relatório a ler, e não podem falar alto. Parecem não ter voz. Estão afiveladas até chegar a ter cintura delgada, como se Deus não soubesse como as devia fazer. O Senhor queria que a mulher de Manoá aderisse a estritos hábitos de temperança. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher, e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém, conceberás, e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho, ou bebida forte, ou comas coisa imunda. O anjo que apareceu a Zacarias e a Isabel, disse: A tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Vemos aqui a criança considerada antes do nascimento, e depois dele. Vós, mães, deveis dar valor a essas coisas. Os apetites da mãe são transmitidos aos filhos. Muitos de vós que condescendeis com coisas para satisfazer o apetite, estáis tirando suportes de vossa casa. Homens a que podiam ter tido relatório tão limpo como Daniel. Satanás está jogando as cartas por vossa alma. Precisamos estar livres e limpos das degradações deste mundo. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Cristo venceu em nosso favor. Podemos vencer, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré. Ao entrarem os remidos pelas portas na cidade, Jesus Cristo dará a todos as boas-vindas, e eles terão harpas de ouro e cantarão para a glória de Jesus Cristo e usarão vestes tecidas nos teares do céu, isentas de qualquer fio de humanidade. Queremos o céu, e é intenção de Jesus Cristo que o tenhamos, se com ele cooperarmos.